Graças e paz, amados, estamos iniciando mais um Instrução Cast. E no Instrução Cast de hoje nós vamos falar sobre ansiedade, enfrentando a ansiedade com a Bíblia, com a palavra de Deus. Vamos dar início aqui partindo de dois ensinamentos. O ensinamento do apóstolo Paulo e o segundo, o ensinamento do próprio Jesus, o mestre dos mestres. Vamos estar aprendendo a lidar com este grande mal que tem atacado muito, neste século, neste período que estamos vivendo. Vamos iniciando aqui falando sobre ansiedade. Ansiedade, no termo não técnico, é aflição, angústia, perturbação do espírito causado pela incerteza, relações com qualquer contexto que esteja relacionado com perigo, medo, neste sentido. No original grego, a palavra significa dividido. O apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, capítulo 4, nos ensina 3 atitudes para não ficarmos ansiosos. Vamos ler a primeira, onde diz: não andes ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresenta os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A primeira atitude que o apóstolo nos ensina é orar. Fazer Deus conhecedor de sua causa, de suas causas, buscar primeiro a resposta nele, colocando em oração toda a sua confiança nele. Fazendo isso, você terá a paz que excede todo entendimento. Ou seja, independente do momento que estiver vivendo, você saberá que Deus está guardando o teu coração e sua mente. Com uma vida de oração, passamos a ter um relacionamento com o Criador e aprendemos que as coisas têm um tempo determinado para acontecer. Como começamos a ser grato pelo que ele já tem feito em nossas vidas. E o segundo ponto, continuando aqui em Filipenses 4, onde diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for de boa fama, se tiver algo de excelência ou digno de louvor, nisso pensai. Agora o apóstolo Paulo está dizendo que, ao invés de ficar pensando em coisas que traz incerteza, medo, angústia, pense em coisas boas, em coisas honestas, em coisas de boa fama. É um princípio até científico, que o princípio da atração, aquilo que você pensa muito, você atrai. Não é um fato de uma crença limitante, mas sim com base científica. Nós podemos confirmar isso aqui porque aquilo que você coloca no teu pensamento, a tua mente entende que você quer aquilo e ela começa a ter uma atenção maior para as oportunidades daquilo ser real na tua vida, Só que isso serve para o mal e para o bem. A sua mente vai observar melhor as oportunidades para que aquilo venha acontecer. Vai te conduzir a estratégia para que aquilo venha a ser real na tua vida. Só que isso vale tanto para as coisas boas como as coisas ruins. Por isso temos que tomar cuidado. E é interessante que o apóstolo está falando aqui para trazermos à memória coisas boas, coisas honestas, coisas que vêm de Deus. Por isso temos que direcionar para as coisas que vêm de Deus. Isso vai fazer a nossa mente buscar coisas, oportunidade para que isso venha a ser real. Por exemplo, trazer à memória o que a palavra de Deus diz ao teu respeito. As atitudes que ela te ensina, pensamentos bons, para que sua mente não fique sem direção, mas sim tenha um foco de linha de pensamento segundo a boa, perfeita vontade de Deus. Então, nós podemos entender que aquilo que a minha mente pensar muito vai ser atraído para a minha vida, porque eu vou começar a observar as oportunidades daquilo realmente ser real. Tanto para as coisas boas, como para as coisas negativas. E enquanto as coisas negativas, isso vai aumentar, a possibilidade de você entrar numa crise de ansiedade. Agora, quando tu pensa em coisas que vêm de Deus, coisas boas, isso vai combater a existência dessa crise de ansiedade na tua vida. Um exemplo clássico dessa questão da mente é quando você começa a observar um modelo de carro, por exemplo. A sua mente vai fazer você perceber mais que todas as vezes que aquele carro tiver em uma rodovia, em um lugar que você está, ela vai dar uma atenção melhor para aquele modelo de carro.
porque a informação que você deu para ela é que aquela imagem te agrada. É mais ou menos, é assim que funciona, entendeu? Aquilo que tu coloca, o teu pensamento vai atrair as oportunidades para a tua vida. Então, começa a trazer para a tua mente pensamentos positivos, de coisas boas, de coisas que estão ligadas à vontade de Deus, né? Os planos de Deus, os projetos de Deus para a minha vida. Então é isso que o apóstolo está ensinando aqui, né, no livro de Filipenses, capítulo 4, para substituirmos esses pensamentos negativos por pensamentos positivos, pensamentos que vêm de Deus, coisas, né, coisas boas, né, para que coisas honestas, coisas de excelência e dignas de louvor a Deus. E o terceiro ponto, o terceiro conselho, ele fala para colocarmos em prática tudo aquilo que aprendemos, né, com ele, com a sua palavra, com esse ensinamento dele. É a atitude de agir, né, com uma vida de oração, colocando diante de Deus toda a minha ansiedade, né, para permitir que ele revele, através de sua palavra, a paz que excede a todo entendimento, que é o que eu preciso para combater a ansiedade, né? Amém? Então, a saber que nós vamos no tempo certo ver o resultado. A Bíblia, o Espírito Santo vai nos conduzir a isso, a entender o tempo de Deus para a nossa vida. Então, esse é o ensinamento de Paulo sobre esse assunto, ansiedade. Agora, vamos partir para a segunda parte, para os ensinamentos de Jesus, né, que está aqui em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Olha o que Jesus diz. Mateus 6, 25 ao 34. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, porquanto haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observais como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo, que iremos comer, que iremos beber, ou ainda, com que nos vestiremos? Pois os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas essas coisas. Buscai assim primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, ou não ficais ansiosos com o dia de amanhã, pois o amanhã trata suas próprias preocupações, e suficiente o mal que cada dia traz a si mesmo. Então, aqui é um ensinamento de Jesus Cristo, do mestre dos mestres. O que ele está ensinando aqui? Este contexto bíblico é bem explicado por si só, porém, quero destacar aqui algumas preocupações que Jesus, já naqueles dias, há nada menos de milhares de anos atrás, Jesus já estava preocupado e tratando com ansiedade que hoje tem atacado fortemente, né? E vamos observar aqui no ensinamento de Jesus, se tratando do assunto de ansiedade. Observe, ele inicia falando para não se preocupar com sua vida, isto é, o que comer, o que beber ou o que vestir. O maior mestre de todos está alertando que o excesso dessas preocupações vai te atrapalhar a ter uma vida de acordo com a vontade de Deus, a cuidar aquilo que verdadeiramente importa. Ele faz uma comparação que com a vida e o corpo, que é algo bem maior, que ele criou, né? Ele não vai cuidar de todo o resto? Jesus está fazendo a pergunta, por que você está preocupado? Por que você está preocupado com tudo isso? Por que você está duvidando que eu que sou criador de todas as coisas não posso cuidar disso também? Por que você está ansioso? Por que não lança em mim as suas ansiedades? Que eu confia, creia, acredite que eu tenho poder, eu tenho autoridade, eu cuido de tudo.
Ele pede para nós fazermos uma análise mediante as aves do lírio também, para podermos entendermos que quando confiamos em nosso Criador, Ele cuida de tudo. Ele sabe tudo o que nós precisamos. Ele está dizendo neste contexto que a ansiedade, que é o excesso de futuro, te prejudica a ter uma vida de fé e fidelidade para o teu Criador. Deixamos de desenvolver bem, executar bem o hoje, que é super importante, inclusive para ter um futuro melhor. O que eu entendo aqui, que Jesus está ensinando, que não devemos permitir que este mal, que tem dominado os dias de hoje, a ansiedade, né, principalmente pelas coisas materiais, venha nos consumir e impedirmos de viver e fazermos o que mais importa, que é, como o que ele mesmo diz, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, continuar planejando sim o melhor para a tua vida, mas com a dosagem saudável, e colocar o teu foco naquilo que Deus quer. Para que Deus quer te usar? Seja um agente do reino de Deus. Confie no Senhor, não perca a esperança. Tenha certeza que o seu Criador está cuidando de tudo. Confia nele. Né? Eu quero deixar uma frase aqui para você. Nesse podcast aqui. Lembre-se, buscar primeiramente o reino de Deus é alimentar a pessoa. Ser instrumento na mão do seu Criador. Entenda isso, procure ser um servo de Deus, procure fazer a vontade de Deus, viver o reino de Deus. Isso vai fazer que sua mente pense em coisas boas, que sua mente produza frutos bons. Tu não vai ter tempo sequer se ficar ansioso, porque você está vivendo um presente com Deus, uma vida hoje com Deus, vivendo a vontade de Deus, o querer de Deus, sendo um agente do reino de Deus, alimentando pessoa, transbordando na vida de pessoas. Guarde esse ensinamento do Rabi na tua mente, no teu coração, sirva a Deus, pense em coisas boas, busque coisas boas, né? Assim como Paulo ensina, substitui essas memórias que têm te dado ansiedade, que tem trago crises existenciais na tua vida. Busque a palavra de Deus. Mude a sua mentalidade. Seja forte, seja corajoso, tenha ânimo, acreditando e crendo que Deus está contigo. Amém? Então, a ansiedade é algo real, sim, mas através da palavra de Deus você pode vencer a ansiedade. Uma vida com Deus vai fazer você vencer a ansiedade. A maior proposta da Bíblia é uma transformação de mente. E se você conseguir transformar a sua mente, você vai estar fortemente armado para vencer a ansiedade. Não permita que este mal venha destruir a tua vida, venha te impedir de viver o hoje com Deus segundo a vontade de Deus. E o ponto-chave para encerrar, eu quero que você lembre, guarde este código na tua vida. Traga à memória coisas boas, aquilo que te dá esperanças, coisas que vêm de Deus, coisas honestas, coisas que venham louvar o nome de Deus. E viva hoje, porque Deus está contigo, no controle de tudo e cuidando de tudo. Amém? Esse foi mais um Instrução Cast. Fez sentido para você? Pegue o link e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, para que essa mensagem alcance mais e mais corações e mentes, né? Venham ser transformadas. Amém? Fique na graça e na paz de Jesus Cristo.